Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson, de Geografia, da Secretaria Municipal de Educação do município de Barretos. A aula de hoje, para o oitavo ano do ensino fundamental e para a educação de jovens e adultos, ela está nas páginas número 22, 23 e 24 do material didático número 3. Essa é a nossa aula número 4, referente ao material didático número 3. Na aula anterior, nós estudamos um pouco acerca da regionalização do Brasil, da regionalização do estado de São Paulo, aprendemos a localização da região de Barretos e a localização do município de Barretos também. Na aula de hoje, nós vamos procurar entender um pouco sobre a origem do nosso município. Tá? Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos responder as questões que foram colocadas na aula anterior. Vamos fazer a leitura. Nessa aula, vamos estudar sobre a formação do território de nossa cidade. Você sabe em qual período da história Barretos surgiu, quem foram os primeiros habitantes dessa região, de onde vieram os demais habitantes para essa região, como era o modo de vida nessa época. Observe o mapa e responda as questões. O mapa da localização de Barretos, no estado de São Paulo. Em qual região do Brasil se localiza o estado de São Paulo? Em qual região do estado se localiza Barretos? Nós podemos afirmar que o estado de São Paulo ele está localizado na região sudeste do Brasil, tá? E o município de Barretos ele está na região nordeste do estado de São Paulo, certo? E a segunda questão, com quais estados São Paulo faz divisão? A gente pode observar que o estado de São Paulo faz divisão com o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Então, essas são as respostas que deveriam ser inseridas aí pelos alunos. Eram só essas duas questões que foram propostas na aula anterior e na aula de hoje nós vamos fazer a leitura, né, desse texto que está aí no material didático, que nos traz um pouco de informações, né, e compreensão, né, do processo histórico, né, da formação aí do nosso município. Esse conteúdo ele foi retirado de um livro que foi escrito por 4 mulheres que pesquisaram muito para escrever aí sobre a história do nosso município. Então vamos lá. Leia o texto a seguir, ele faz parte de um livro que conta a história de Barretos, intitulado Descobrindo Barretos, 1854 até 2012. Para entendermos melhor todo o processo de povoamento do norte paulista, devemos partir do período colonial. Desde esta época, populações alcançaram o interior do que é hoje o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais. Vinham atraídos pela descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Abriram o caminho de Goiás, estabeleceram uma economia de abastecimento. Por fim, com o declínio do ciclo de mineração, migrantes vieram para a região de Franca e, em seguida, para a margem esquerda do Rio Pardo, onde se encontra Barretos, chamado naqueles tempos de Sertões de São Bento de Araraquara, mais tarde nomeada Araraquara. Araquara é uma palavra indígena e significa morada do sol. Naqueles tempos havia muitos indígenas na nossa região, que, ao verem o sol nascer por detrás da montanha, acreditavam que lá era a sua morada. Ainda nos tempos do Brasil colônia, existia um caminho utilizado pelos bandeirantes baseado em antigas trilhas indígenas que ficou conhecido como Caminho de Goiás. O caminho iniciava-se em São Paulo de Piratininga, atravessava o sertão do Rio Pardo, na região da atual Franca, passava por Minas Gerais e terminava nos sertões de Goiás, onde também havia ouro. Logo, o caminho passou a ser mais utilizado para transportar ouro na época do ciclo da mineração, o que era feito também através dos rios. Além do ouro, eram também transportados pelos caminhos e rios, inclusive o Rio Pardo e o Rio Grande, gêneros alimentícios que saíam do sertão paulista em direção à região das Minas, certo? Continuando. Ao longo do caminho de Goiás surgiram pequenos núcleos de pessoas que muitas vezes recebiam as terras através de sesmarias ou por posse. Elas construíram pousos e roças que serviam tanto para
sua própria alimentação quanto para o abastecimento das expedições que por ali passavam. Portanto, foram os caminhos para as minas de ouro e os pousos ao longo deles e dos rios foram os responsáveis pelo estabelecimento dos primeiros povoadores da região do norte do estado de São Paulo, né? Incluindo a nossa cidade de Barretos. Os primeiros povoadores cultivavam em suas terras cereais, cana-de-açúcar e criavam gado. A partir da leitura do texto, propõe-se aí a resposta de 6 questões. A questão número 1. Em qual período da história surgiu Barretos? Nessa época, a nossa região já era habitada por quais povos? O texto ele nos traz algumas dessas informações. Questão número 2. Considere a seguinte passagem do texto. Naqueles tempos havia muitos indígenas na nossa região, que ao verem o sol nascer por detrás da montanha, acreditavam que lá era sua morada. Em sua opinião, o que pode ter acontecido com esses muitos povos indígenas que habitavam nossa região nesses tempos? Por que praticamente não encontramos mais povos indígenas em nossa região? Aqui, o aluno deve colocar a sua opinião sobre esse fato, por que a gente não observa mais a presença, de grupos indígenas aqui na nossa região. O que será que aconteceu com esses povos indígenas? Questão número 3. De onde vieram os demais habitantes para essa região? E por que vieram para cá? O que atraía os povos para essa região? A partir da leitura do texto, espera-se que o aluno consiga responder essa questão também. Questão número 4. O que o texto nos diz sobre o caminho de Goiás? Então, o que era o caminho de Goiás? Como que ele surgiu? Qual era a sua finalidade? Então, a partir da leitura do texto, o aluno também espera-se que ele consiga aí responder a questão número 4. Questão número 5. A partir do texto, o que podemos dizer sobre o modo de vida das pessoas nessa época? Por exemplo, será que era um modo de vida com alta tecnologia e sofisticação ou não? O que os povos buscavam nessa época? Questão número 6. Quais atividades econômicas são desenvolvidas hoje em nosso município? O que você sabe sobre o nosso município nos dias atuais? Que tipo de atividades nós temos aqui? Na agricultura, por exemplo, há o plantio de milho, café, laranja, algodão, cana-de-açúcar, existem indústrias na nossa cidade, que indústrias que são essas? Existem comércios, a nossa cidade ela é uma referência quando a gente fala em termos de atividade comercial para os municípios da região ou não? Será que a nossa cidade é também um polo educacional que atrai pessoas da região para estudar aqui nas faculdades, nos cursos que são oferecidos aqui ou não? Será que as pessoas procuram também a nossa cidade em busca de serviços de saúde ou não? É isso que vocês devem refletir. Quais são as atividades econômicas, em sua opinião, que são desenvolvidas aqui no nosso município? Tá? Então, a partir da leitura desse texto, que nos conta muito aí sobre a história de Barretos, a formação do nosso povo, vocês devem responder essas 6 questões. Lembrando que aqui na questão número 2 você vai considerar a sua opinião sobre o porquê de não termos mais a presença de povos indígenas em nosso território. E na questão 6 você vai dizer o que você sabe sobre as atividades econômicas desenvolvidas em nosso município. Continuando, a questão 7 vai lançar a seguinte pergunta. Observe os mapas a seguir com a localização do município de Barretos. O primeiro é do ano de 1885. O segundo é dos dias atuais. Questão número 7. Cite as diferenças e semelhanças entre os dois mapas. Quais são essas semelhanças e quais são essas diferenças? A gente observa aqui, olha só, a indicação do Rio Grande, aqui temos o município de Icém, temos outros municípios aqui com nomes diferentes, que não são os nomes atuais, olha só, Patos, Colina, a indicação Cajobi, de outros municípios aqui. E aqui nós temos a área do município de Barretos. Essa área aumentou ou diminuiu? Qual que é a diferença desse primeiro mapa para esse segundo? Será que surgiram novas cidades que não existiam nessa época? Será que algumas cidades se emanciparam em relação às outras? O que você observa aqui de diferença dessa área aqui atual do município de Barretos para essa aqui anterior? Esse material foi retirado do acervo do Museu Rui Menezes, aqui do nosso município, tá? Está na obra aqui do José Tedesco, da página 21, tá? E vocês podem também acessar através desses links aqui. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham compreendido, Então a atividade de hoje ela consiste mais
na leitura do texto e na reflexão sobre os conteúdos que são colocados ali nesse texto e a comparação entre esses dois mapas, tá? Na próxima aula a gente inicia com a correção dessas atividades, tá? Antes de iniciarmos o novo conteúdo que será já do material didático número 4. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês encaminham aí para o professor de Geografia da turma de vocês. É isso e até a nossa próxima aula.